Oi pessoal, bom dia! Começando mais uma videoaula com vocês. Hoje nós vamos começar a falar sobre notação científica. É uma maneira de nós podermos escrever de forma simplificada números que são demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenos, certo? Por exemplo, distância da Terra à Lua, tamanho de uma bactéria, de um vírus, né? São coisas muito grandes que, se nós formos escrever, a gente vai utilizar muitos algarismos, né? Então, a gente vai aprender a escrever essas medidas, esses valores, de uma forma mais simplificada, utilizando menos algarismos, tá? Então, bora lá começar mais essa videoaula. Começando então nossa videoaula, nas páginas 115 e 116, módulo 4, Laboratório de Matemática, vamos falar sobre notação científica, certo? Hoje nós vamos precisar de lápis e borracha. Na parte A, página 115, a primeira atividade fala assim: de acordo com cada produto abaixo, descubra por qual potência de 10 foi multiplicado cada número e preencha os espaços. Então, olha só. Nós temos no item A o valor 3 vezes alguma coisa, que eu não sei que valor que é. Só que eu tenho que chegar no valor 3.000. 3 vezes quanto que dá 3.000? Pensa aí. Isso mesmo, 3 vezes 1.000 é 3.000. Então, é isso que a gente vai fazer nesse exercício. A gente vai ver qual é o valor que a gente tem que multiplicar esse primeiro fator que vai aparecer para chegar no resultado que ele deu, certo? Item B, 7 vezes quanto que dá 700? Isso, 7 vezes 100, 700, certinho. Item C, agora olha, já tá diferente. 1,5 vezes quanto que dá 1.500.000? Se fosse 15 para chegar no 1.500.000, a gente ia ter que multiplicar por 1, 2, 3, 4, um número com 5 zeros, que é 100.000. Só que aqui não é 15, aqui é 1,5. Então, nós vamos ter que multiplicar com um número com 6 zeros, que vai dar 1 milhão, certo? Continuando. 2,42, ou 2 inteiros e 42 centésimos, vezes qual número, qual valor que vai chegar no 24,2, ou no 24 inteiros e 2 décimos. Ó, aproveitando para fazer a leitura certa dos números decimais. 2 inteiros e 42 centésimos, porque tem duas casas decimais. Eu tenho que multiplicar por um certo valor, que vai chegar no 24 inteiros e 2 décimos. Olha só, aqui nós tínhamos duas casas decimais, aqui nós temos uma só. Quer dizer que a vírgula ela se deslocou uma casa. Quando ela se desloca uma casa, é que ela é multiplicada, o valor foi multiplicado por 10. Isso mesmo. Então, olha, 2 inteiros e 42 centésimos vezes 10 vai dar o valor 24 inteiros e 2 décimos. Agora, nós temos aqui 5 inteiros e 5 décimos, vezes qual valor para chegar no 550 inteiros? Isso, vezes 100. Olha só, multiplicou por um número com 2 zeros. Então, olha, como se a vírgula tivesse aqui, 1 zero, 2 zeros. Então, 5,5 vezes 100 vai dar 550. Vamos voltar aqui na letra C, olha. A vírgula tá depois do número 1, entre 1 e o 5, certo? Quando a gente multiplica um número com 6 zeros, a vírgula vai andar 6 casas. Então, ó, a vírgula estava aqui. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 1.500.000, certo? Tá?
Então, para cada zero do fator que a gente está multiplicando, é uma casa que a vírgula se desloca. Olha, 2,42 deslocou uma casa, porque multiplicou por 10, que tem um zero, deu 24,2. 5,5 vezes 100, que tem dois zeros, a vírgula se deslocou duas casas. Tá bom? Continuando. Agora, reescreva cada produto da coluna anterior, substituindo os números pela representação em forma de potência. Então, esses valores aqui, ó, que foram preenchidos na primeira parte aqui do exercício, que a gente colocou em vermelho, nós vamos reescrever agora aqui nessa segunda parte, certo? Na forma de potência. Então, vamos lá. O item A. 3 vezes qual potência de 10 que vai dar 3.000? Aqui a gente não tinha multiplicado por 1.000. Quantos zeros tem aqui? 3 zeros. É a mesma coisa que a potência de 10 elevado ao cubo. O expoente 3 indica a quantidade de zeros que esse valor tem que ter. Então, 1.000 é igual a 10 ao cubo. 10 ao cubo equivale a 1.000, certo? Vamos pensar aqui, olha, se aqui a gente multiplicou o 7 por 100, que tem 2 zeros, e deu 700, olha esse próximo item. 7 vezes qual potência de 10 para dar 700? Se aqui é 100, tem 2 zeros, então aqui vai ser 10 elevado ao quadrado, olha. 2 no expoente, 2 zeros aqui, certo? 1,5 vezes 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Vai chegar no 1.500.000. Então, vamos ver aqui, ó. 1,5 vezes qual a potência de 10 para chegar no 1.500.000? Se 1 milhão tem 6 zeros, então aqui vai ficar 10 à sexta. Item D. Aqui a gente multiplicou por 10. 10 tem um zero só. Então, é a potência de 10 elevado à primeira. E aqui no item E, 5,5 vezes qual potência? Aqui, 10 ao quadrado, porque tem 2 zeros. 10 ao quadrado. Então, aqui nós temos na primeira parte do exercício A, a gente tem o primeiro fator e o segundo fator dando um resultado. Esses mesmos itens aqui dessa primeira parte foram reescritos aqui na segunda parte, certo? Só que agora eles estão sendo reescritos na forma de potência de 10. O expoente indica a quantidade de zeros que esse numeral tem. Esse numeral tem 3 zeros, o expoente é 3. Reparem que todos eles, a potência é de base 10. A única coisa que muda é o expoente. O expoente, para a gente, indica a quantidade de zeros. Olha, 3 zeros, o expoente é 3. 2 zeros, o expoente é 2. 6 zeros, o expoente é 6. 1 zero, expoente 1. 2 zeros, expoente 2. Certo? O expoente também indica a quantidade de casas que que a vírgula vai se deslocar. Aqui a gente não tinha 3 vezes 10 ao cubo? Então, olha, imagine que a vírgula tá aqui, ó, para formar o número 3. Quantas casas eu tenho que andar para chegar no resultado? 3 casas, porque o expoente do 10 é 3. Então, olha, uma casa, 2 casas, 3 casas. Deu 3.000. 7 vezes 10 ao quadrado. O expoente em 2 indica que a vírgula tem que se deslocar 2 casas, certo? Então, olha, 7, a vírgula tá aqui. Uma casa, 2 casas. Deu 700. 1,5 vezes 10 à sexta. Nós temos que deslocar a vírgula 6 casas. Então, a vírgula é como se ela estivesse aqui, ó, entre o 1 e o 5. Vamos andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vocês percebam nesse número aqui, dá para perceber bem nesse item C, olha. O que é mais fácil escrever? 1.500.000, que é esse número que tem aqui, olha, 7 algarismos, ou esse número 1,5 vezes 10 à sexta? É muito mais fácil escrever isso aqui, é mais curtinho, ó, escrever isso daqui. E aqui a gente não tá falando de um número tão grande, com tantos algarismos assim, né? Quando vocês forem estudar química, física,
né? Eu acho que alguma coisa de física vocês já devem estar vendo. Utiliza-se muito esses números em notação científica. 2,42 vezes 10 a primeira. Esse número 1 indica que a vírgula deslocou uma casa. Então, se a vírgula estava entre o 2 e o 4, deslocando uma casa, ela vai ficar entre o 4 e o 2. Andou uma casa só. Expoente 2, quer dizer que essa vírgula tem que andar duas casas. Então, olha, a vírgula está aqui entre o 5 e o 5, uma casa vira 55, mais uma casa virou 550, certo? Então, pessoal, são duas maneiras diferentes de expressar o mesmo cálculo. Só que é muito mais fácil escrever 10 à sexta, que a gente não se perde, do que ficar escrevendo 1 milhão com essa quantidade de zeros aqui que a gente tem, tá? Então, isso aqui é uma maneira mais fácil, mais rápida de nós olharmos um valor, certo? Identificar que valor é esse, né? Não precisa ficar separando, contando de 3 em 3 algarismos para saber que número que a gente tem que trabalhar. Conclusão. Todo número maior que 10 pode ser escrito através de um produto de potência de base 10. O que é produto de potência de base 10? 10 elevado à primeira, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta. Isso são potências de base 10. Sendo assim, observando a relação entre o expoente da potência de 10 e a quantidade de casas deslocadas pela vírgula à esquerda, preencha os quadradinhos com seus respectivos expoentes inteiros. O que ele está pedindo para a gente fazer? Olha só. Sendo assim, observando a relação entre o expoente da potência e a quantidade de casas deslocadas pela vírgula à esquerda, preencha os quadradinhos com seus respectivos expoentes inteiros positivos. Então, a gente vai preencher. Esse exercício aqui na apostila de vocês tem um quadradinho pequenininho aqui, ó, que eu não pus, tá? Ele quer que a gente preencha isso aqui com um número inteiro. E a gente precisa ver quantas casas a vírgula andou para a esquerda. Então, olha só, o nosso número original é 45.300. Isso é igual a 4,53 vezes 10 elevado a algum expoente. Eu tenho que descobrir que expoente é esse. Então, vamos pensar, a vírgula parou aqui, ó, entre o 4 e o 5, não foi? Quantas casas ela andou para chegar nessa posição? Ela andou 1, 2, 3, 4. Ou a gente pode contar o contrário também. Saindo dessa posição, ela anda 1, 2, 3, 4 casas. Isso quer dizer que o expoente aqui da potência de base 10 vai ser 4. Certo? Então, olha, se a vírgula está entre o 4 e o 5, olha, a vírgula estaria aqui. Uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas. É o valor do expoente. É isso que essa conclusão está falando para gente. A quantidade de casas deslocada pela vírgula à esquerda, ou seja, andando para a esquerda, é o valor do seu expoente, aqui olha, da potência de 10, como um número inteiro positivo. E verifica que esse número é um número maior que 10, olha. Todo número maior que 10 pode ser escrito através de um produto de potência de base 10. Qualquer número maior que 10 pode ser escrito como um produto, olha, o produto é a multiplicação, através de um produto da potência de base 10. Como que a gente faz isso? É só verificar quantas casas a vírgula ficou deslocada para a esquerda para gerar esse número aqui. E o expoente vai ser positivo. Item B. Nós tínhamos o valor 680 e na forma de notação científica deu esse número aqui, 6,8 vezes 10, eu preciso descobrir que expoente que vai ser colocado aqui. Então, a vírgula foi deslocada para a posição entre o 6 e o 8. Vamos ver quantas casas que andou? Olha, a vírgula estava aqui, andou 1, 2 casas. Então, quer dizer que o expoente do 10 vai ser 2, certo? Item C. Nós temos o valor de 2 milhões, é igual a 2 vezes 10, precisamos descobrir qual é esse expoente.
Então, aqui ficou o número inteiro 2. Quantas casas a vírgula deslocou para chegar no número 2 inteiros? Então, olha, começa a contar, a gente tá parado aqui com a vírgula. Conta quantos passos a gente dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente do 10 vai ser 6. Contando ao contrário, se a vírgula parou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, a mesma coisa, olha, tá? Então, todo número maior que 10 pode ser escrito como um produto de potência de base 10, aonde o expoente vai ser um número positivo. Item D, 5.370 inteiros e 2 décimos. Percebam que aqui a gente tem a parte decimal, e esses números aqui não tinham, eram números inteiros. A vírgula, ela ficou deslocada entre o número 5 e o número 3, olha. Para descobrir o expoente do 10, é só a gente contar quantas casas a vírgula andou até chegar entre o 5 e o 3. Olha a posição onde ela tá. Então, ela tá aqui nessa posição. Então, eu começo a contar do próximo passo. 1, 2, 3. Então, quer dizer que o expoente do 10 é 3, certo? O último item aqui nós temos 750.000 inteiros e 2 décimos. A vírgula, ela se deslocou entre o 7 e o 5. Para eu saber qual é o valor do expoente que eu vou colocar aqui, eu vou contar quantas casas a vírgula se deslocou até chegar entre o 7 e o 5. Então, a vírgula está aqui. Se deslocou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Isso quer dizer que o expoente do 10 é 5, certo? Então, vocês podem perceber, todos esses itens do A até o E, nós estamos trabalhando com números maiores que 10. Quando a gente transforma esses números em notação científica, o nosso expoente é um número positivo, tá? Por isso que ele tá falando aqui, ó, números positivos. E a vírgula ficou deslocada para a esquerda, a vírgula vai andando para a esquerda, para a gente poder descobrir qual é o valor do nosso expoente. Tudo bem? Continuando,